Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo que nós podemos estudar um pouco da Tua Palavra. Capacita-nos, ó Deus, dá-nos compreensão clara daquilo que devemos saber, devemos aprender, e tira todo conceito errado, ideias erradas, ó Deus, que atrapalhem esse nosso viver mais íntimo com o Senhor. Nós te pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Espera aí, tá? Vou ter que abrir primeiro. F5. Não tá vendo grande, né? Não. Aí acho que era diferente, não era mais no F5. Eu não lembro, tinha que apertar outra função. Não. Aí. Não, então, eu tenho que abrir primeiro, aí eu tenho que fazer o F5, aí depois eu tenho que sair, aí entrar no que está aberto no F5, entendeu? Entendi. Tudo bem. Então, continuando o nosso assunto, né? Ideias errôneas que a gente tem sobre o enchimento do Espírito Santo. Então, esse comecinho é dos estudos passados, tá? Então, o primeiro, então, é sobre a línguas de fogo, né? Uhum. Então, experiência, né? Nem toda experiência com fogo quer dizer que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, né? Ou enchida, tá? Nem todo tremor tem a ver com o enchimento do Espírito Santo. Pode acontecer que no enchimento do Espírito Santo aconteça algum tremor, né? Não só do lugar, como da pessoa, tal. Mas isso não quer dizer que todo mundo que é enchido do Espírito Santo tem esse tremor. Nem todo mundo que foi enchido do Espírito Santo também tem sonhos ou visões, né? Então, são paradigmas, né? Muitas vezes os conceitos que as pessoas têm, que acabam, como que fala? Limitando, né? Vamos dizer assim, essa experiência com Deus, porque Deus é criativo, ele é pessoal, ele pode fazer de N maneiras, né? Então, quando a gente limita, né, por um determinado aspecto, uma característica, a gente acaba limitando o poder de Deus, a manifestação que Deus pode fazer na nossa vida. Então, tem muitos enganos assim, tá? Então, nós vamos continuar. Então, hoje nós vamos ver sobre... Ixi, ficou muito lá em cima. Ai. É que a minha tela ficou aqui para cima. Como que eu... Ah, tá. Consegui. Vocês não veem essa tarja preta aqui, não, né? Não, não tem tarja preta. Ah, então, é só no meu. Sabe aquela tarja da janelinha do Zoom? Ah, tá. Não. Então, ele estava aqui em cima, então estava atrapalhando, eu não estava enxergando as palavras. Então, tá. Outro item é que algumas pessoas acham que todo mundo que é cheio do Espírito Santo se torna um ser sobrenatural. Tipo, fica invencível, sabe? Não tenho mais pecados. É um engano, completamente, porque a gente pode citar gente que foi enchido, batizado no Espírito Santo, né? Ou cheio de dons, mas está com uma vida de pecado, né? Não, quando tem a manifestação dos frutos, é diferente, porque aí você tem um relacionamento com o Espírito Santo, então você tem os frutos, né? Que é aquele amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, aqueles são os frutos do Espírito Santo. É diferente dos dons, tá? Agora, os dons, Deus dá os dons, né? O enchimento, né? A pessoa está buscando de Deus, não tem a ver com a sua, vamos dizer, seu nível de santidade, seu nível de, né?
assim, de tudo que você fez para Deus, não tem nada a ver com isso, né? Então, o enchimento é a presença de Deus. Se Deus quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não vai fazer, né? Tá? Então, algumas pessoas pensam assim: eu fui enchida do Espírito Santo, então agora eu não vou pecar mais. Belo de um engano, né? Porque a carne é fraca. Né? Senão a gente não ia ver tantas passagens da Bíblia que dizem que, né, a gente é pecador, tal. Vamos ver lá no Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Uhum. Acho que tem outra passagem que fala assim, a gente vai ver mais depois, tá? Que fala se a pessoa acha que não tem pecado, está mentindo já. Né? Porque a gente só vai ficar livre dessa natureza pecaminosa quando a gente morrer e ir para o céu, porque aí vamos ser totalmente transformados, né? Enquanto nós estivermos aqui na Terra, a gente está todo nesse processo ainda de transformação, tá? Então, aqui tem um exemplo de Pedro, tá? O Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo e, né, se for nessa teoria de que a pessoa fica sobrenatural, né, agora virou santo, o Pedro não ia ter aquele problema que ele teve lá em Antioquia, quando ele estava junto com os gentios, né, que eles não tinham sido circuncidados, então causou aquela a complicação ali, né? Porque o Pedro ficou muito preocupado com os judeus, com a opinião dos judeus, né? Porque gentios eles não são circuncidados. A circuncisão é um pacto, é um sinal, vamos dizer assim, né, uma forma que Deus fez para que o povo judeu mostrasse sua ligação com ele, né? Então, como se fosse um pacto mesmo, né? Um elo de ligação com Deus. Então, os gentios não têm essa prática, né? Gentios que não são pessoas que não são judeus, tá? Então, aí Paulo teve que repreender que, que isso não tinha a ver com a vida com Cristo, né? É um legalismo, vamos dizer assim, dos judeus, né? Vamos ler, alguém pode ler Gálatas 2, 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, eles comiam com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se reuniam a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Uhum. Tá? Então, teve que levar bronca, né? Teve que levar bronca, porque de uma certa forma, ele ficou com medo de ser, vamos dizer assim, que os judeus, né, condenasse ele, mas no final ele foi condenado de todo jeito pelo Paulo, né, porque ele não achou correto isso, porque não faz parte do evangelho você discriminar, né? Tá? Então, e a carta, então, de João, em relação ao pecado e às pessoas cheias do Espírito Santo, né? Então, ele escreveu sobre isso. 1 João 1, de 8 a 10. 1 João 1, de 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tá? Então, João, ele falou, olha, mesmo que você seja enchido do Espírito Santo, você não pode declarar que você não tem pecado, mas é claro que a gente está entregando a nossa vida para Deus para que a gente não tenha mais esse domínio da natureza pecaminosa. Mas não quer dizer que a gente não vá pecar mais, que a gente está imune ao pecado. Seria bom que fosse, né? Mas não é. A gente precisa estar vigilante e tal. Mas João, ele nos deu uma esperança. Ele falou, mas se a gente pecar, né? Se escorregar, se a carne for fraca, você tem um jeito, é confessar, se arrepender, que Deus vai perdoar e purificar, né? Só tem esse caminho. Não tem como dizer assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É claro, ele pode nos dar força, né? Para a gente vencer a tentação, para a gente não cair em pecado. Mas a carne é fraca. Se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver sempre buscando, é possível da gente cair. Mesmo nós estando buscando, nós, né, jejuando e orando, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Jesus falou. Algumas tentações a gente só vence com jejum, né? Então, com essa entrega, com essa busca, né, esse compromisso com Deus, tá? Agora vamos ver assim, alguns pensaram assim, como lá no Pentecoste eles foram enchidos pelo Espírito Santo, né? Então eles receberam aquele poder sobrenatural. E aí por isso que Pedro, quando ele pregou, tudo errado. Quando ele pregou, 3.000 pessoas se converteram, né? Talvez a gente vá pensar, nossa, porque a gente não vê isso muito comumente, né? Alguém pregar e 3.000 pessoas, de repente, se converterem. Mas ali estava uma reunião de várias pessoas lá em Jerusalém, então tinha milhares de pessoas, 3.000 pessoas não é quase nada, perto das milhares de pessoas que estavam ali em Jerusalém, né? Na festa do Pentecoste. Vamos ver essa festa, né, das primícias, Êxodo 34, 22. Êxodo 34, 22. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. Tá? Então, era uma festa que o povo ia de tudo que é lugar. Então, eles vinham de todo lugar que eles estavam morando, eles vinham para Jerusalém para estar oferecendo, né, vamos dizer assim, a primeira colheita para Deus. E era assim, uma semana de festas, né? Não é que nem a nossa festa que pode virar uma noite, mas eram semanas. O judeu sabe comemorar mesmo, né? Aí, então, teve esse acontecimento, né? Os judeus que viviam ao redor de Jerusalém, né? Em torno de 40 quilômetros de Jerusalém, eles vinham todos para participar das comemorações ali na festa do Pentecoste. Tá? Então, havia uma multidão. E assim, pensar assim que não foi, Pedro foi um pregador sobrenatural, e ele falou e as pessoas se converteram. É possível que, dentre essas 3.000 pessoas, não foi só a pregação que Pedro deu. É possível que, lembra que eles foram batizados com o Espírito Santo e eles falaram em outras línguas, de outras nações. Então, as pessoas, aquelas 120 pessoas que estavam lá no cenáculo, que receberam do Espírito Santo, falaram em outras línguas, também estavam testemunhando. É possível que no meio dessas 3.000 pessoas tivessem pessoas que ouviram dos outros 120 que estavam proclamando, né, a palavra, né,
em outras línguas, tá? Eu vou falar mais isso um pouquinho, porque a gente vai falar das línguas, tá? Então, vamos ver essa passagem de Atos 3. Tá? O de 2 a gente não vai ver, não. Vamos ver no 3. Aliás, o 2 a gente vai ver mais depois, várias vezes. Quer dizer, a gente só está lendo esse 2 aí, que é o Pentecoste, tá? Então, Atos 3, 8. Depois, Atos, versículos 17 a 18. Tá? Atos 3:8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. 17, 18. Esse foi o milagre daquele coxo que estava andando, tá? Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Versículos 17, no capítulo 3, versículos 17 e 18? Isso. Não é eles, não é o que os líderes estavam bravos e mandaram eles calar a boca? Ah, isso que dá, né? Não fico conferindo as passagens. Não. Não? Deixa eu ver. Os 3, porque teve a cura. 17 e 18. Tá. Não é aí mesmo, né? É aí que eles falam que é para eles calarem a boca. Mas está no meio aí, no meio dessas aí. Então, essa é um contraste, tá? Essa passagem aqui. Porque aqui, na conversão, né? Quando Pedro pregou, 3.000 pessoas falam ali que, né, se converteram. Aí, depois, quando teve a cura do coxo ali, as autoridades falaram para eles não ficarem falando, que era para ficar quietinho, não era mais para falar, não. Então, aconteceu, não foi uma conversão, né? A conversão do coxo, sim, mas de outras pessoas que conheciam talvez o coxo e ficaram assombrados, né, com esse milagre, talvez também. Mas os líderes não ficaram tocados nem um pouquinho. Muito pelo contrário, eles ficaram com raiva, né? E começou a ter a perseguição aí para a igreja já nessas manifestações. Então, enquanto alguns se convertiam, outros ficavam contra, né? Tá? E Atos 7, 54 a 60. O que você tinha falado é o 16 e 17. Que o 16 fala, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Aí ele fala, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Uhum. Ah, tá. Na verdade, é o 17 mesmo, que eles falam que as autoridades não estavam acreditando neles, né? Uhum. Mas eu acho que tem alguma outra versículo que fala que eles mandaram eles ficarem quietos. Ah, tá. Ou eles mandaram, ou prenderam, alguma coisa assim, né? Não é aquele pedaço lá do Gamaliel, lá que ele fala assim, ó, fica quietinho, porque, olha, os amigos de um foram perseguidos e foram mortos, o amigo de outro foi perseguido e foram mortos. Agora, se for coisa do homem, vai acabar, se for coisa de Deus... Não, eu acho que talvez o versículo que ele citou esse versículo, mas o certo seria esse versículo do 4, eu acho. Quando eles vão lá diante do sacerdote, e aí o capitão do templo e os saduceus ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando Jesus, né, a ressurreição dos mortos, eles prenderam Pedro. Então, acho que cabe mais essa passagem aqui de 4 do que, né? Mas tá bom.
está dentro, é que é para dar um contraste ali, de como ele foi aceito uma hora e uma hora não, né? Mesmo tendo as manifestações sobrenaturais, né? Entendeu? E Hebreus fala que, mesmo acontecendo todos esses sinais, mesmo tendo, vamos dizer assim, as manifestações sobrenaturais, isso não isenta os cristãos de passarem por lutas e provações e dificuldades. Porque a gente tem vamos dizer, uma imagem meio inocente de achar que, se estamos com Deus, né, nós não vamos mais passar por nenhuma dificuldade, né? Tem esse engano, né, na verdade, que vai ser tudo maravilhoso, cheio de sinais maravilhas, tanto que tem lugares que pregam assim que a gente não vai ficar doente, que crente não fica doente, né, por causa desses enganos, entendeu? Se está com Deus, acha que vai viver só no sobrenatural. Eu lembro muito que o David, esqueci o sobre, Davi Silva, o Davi Silva, ele pregava assim: todo mundo quer se experimentar, né, o sobrenatural. Todo mundo quer falar em línguas, quer ter visões, ter sonho, revelação, dom de curar. Todo mundo quer o poder, né? Essa sobrenatural. E ele falava assim: mas ninguém quer uma vida de sacrifício. Ninguém quer uma vida de servo, uma vida de compromisso, uma vida entregue, né? Todo mundo quer o sobrenatural, as bênçãos, né? Quer as coisas boas, assim. Mas para ter essa vida sobrenatural, você tem que ter uma. Ele falava assim: para ter uma vida sobrenatural, você também tem que ter uma vida radical com Deus. E ver uma vida radical com Deus não é fácil, né? Vamos ver lá, então, Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha só. A gente quer uma vida fácil, né? Mas a primeira coisa mais importante é que é uma entrega diária, né? Para a gente não viver mais no pecado. Ok? Agora, alguns acham que receber o dom de línguas é garantia que você foi enchido pelo Espírito Santo. Nem sempre o fato de você falar em línguas quer dizer que você foi enchido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nem todo falar em línguas é, né, assim, vamos dizer assim, é de Deus, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente vê lá em Atos 2, quando eles receberam, né, ali o enchimento do Espírito Santo através das línguas de fogos, eles começaram a falar outras línguas, de outros povos, de outras nações. Então, o enchimento do Espírito Santo através dos dons de línguas foi para proclamar o evangelho para outras nações. Ainda assim, quando Deus quer falar de uma forma específica para algumas pessoas, tem gente que é enchido com o dom de línguas, a gente chama de línguas conhecidas, né? Assim, que são línguas que é falado em algum lugar, né? É uma língua que é de um povo, né? Tem muitas línguas, né? Às vezes eu fico pensando, às vezes a gente pensa que, como a gente não sabe de que língua que é aquela lá que está falando, alguns falam que então é a língua dos anjos, porque a gente não consegue compreender. Mas pode ser de algum povoado, de alguma tribo que a gente, né? Tá?
Então, em 1 Coríntios já fala, a gente não vai ler ali do Atos, porque é o que eles falaram, porque Atos 2 é ali do enchimento do Pentecoste, né, que eles falaram em outras línguas, e no 10 fala daquele que, quando do Cornélio, sabe, aqueles que são gentios, eles também receberam e começaram a falar em línguas, né, e eram línguas que eram, assim, línguas conhecidas, vamos dizer assim, de outros povos, né, tá bom? Agora, de 1 Coríntios, é o dom de línguas. Então, vamos ler lá, de 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Uhum. Então, assim, tem gente que, eu acho assim, eu nunca pedi para Deus que eu queria dom de línguas, eu nunca pedi para Deus que eu queria dom de interpretação de línguas, mas outro dia eu estava conversando com uma pastora e ela falou que ela também tinha uns bloqueios em relação a dom de línguas, e ela falou, Deus, eu só quero falar em línguas quando eu tiver o dom da interpretação, porque eu quero saber o que eu estou falando, o que eu estou orando, né? Tá? Mas, vamos ver esse versículo 14, 2, de 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala... Não, peraí. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Tá? Então, pode ser dom de línguas conhecidas, como pode ser dom de línguas que só está falando para Deus, que é aquele que ele falou assim, que somente o espírito é edificado, né? O espírito até sabe. Então, essa pastora falou assim, eu não quero só meu espírito, eu quero que a minha mente também seja edificada, eu quero que tenha conhecimento daquilo que eu estou declarando para Deus, se eu estou louvando, se eu estou exaltando a Deus, eu quero saber, né? Então, ela pediu para o Senhor e ela recebeu. Então, ela fala em línguas quando ela tem a interpretação. Tá? Às vezes Deus dá para a mesma pessoa, às vezes ele dá para outra pessoa, né? Então, tipo, às vezes a pessoa fala em línguas e vem uma outra pessoa e faz a interpretação, tá? Pode ser também que seja uma língua falsa. Então, vamos ver 1 João 4, de 1 a 2. 1 João 4, de 1 a 2. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Então, pode ser que seja de Deus, mas pode ser que não seja, né? E aquele que não é de Deus, ele não vai confessar a Jesus Cristo como Senhor, tá? Então, e também tem a língua que a gente pode produzir, né? Nós mesmos. Tanto que eu lembro que uma amiga minha era de uma igreja pentecostal, né? Da Presbiteriana Renovada. E aí diz que o pastor, sei lá, os líderes lá da igreja, mandava todo mundo ficar enrolando ali. Ai, Senhor, misericórdia, né? Enrolando a língua, sabe? Ficava meio que murmurando ali, falando uns negócios assim, que aí para falar em línguas. Quer dizer, na verdade, é a própria pessoa que estava produzindo uma língua estranha, né? A gente pode fazer, ali, lá, né? A gente tem. Quando eu estava lá na igreja do Bosque, o pessoal brincava, né? Chupa pela house, Malacai. Eles ficavam brincando assim, estava falando em língua. Ai, Senhor, misericórdia, né? Vira até brincadeira, mas é possível. Infelizmente, é possível de ter pessoas no nosso meio que possam fazer isso, né?
Tem alguns que mandam ficar repetindo algumas coisas, né? Até falar numa outra língua. Então, a gente tem que só tomar cuidado, né? Então, Apocalipse 13, 7. Vamos ler, não, peraí, vamos ler primeiro 1 João 2, 18. Primeira João 2, 18. 2:18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Então, algumas línguas serão falsas, porque fala que os falsos profetas, né, e o anticristo, eles vão vir, vão trazer mensagens falsas e vão trazer alguns outros sinais. E nesses outros sinais também tem essa língua falsa, tá? Falar em línguas que não são de Deus, tá? João, não, Apocalipse, né? Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, foi dar autoridade para falar, né? Povo, língua e nação. Então, os espíritos dos falsos profetas do anticristo vai também produzir essa língua falsa. Por isso a gente tem que ficar... por isso que a própria palavra fala para a gente provar esses espíritos, né? Para a gente saber, porque nem sempre é de Deus. Tá? Mais tarde, como a gente pode provar, vai estar lá embaixo, tá? João 8:44. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Tá? Então, tem a língua do diabo, tá? Que fala mentiras. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da igreja tem pessoas. Então, aqui o autor, que é coreano, ele conta alguns exemplos de algumas pessoas que falavam em línguas e achavam que era de Deus, né? E acabavam, vamos dizer assim, o diabo usando aquilo para fazer as coisas dele, enganando mesmo as pessoas achando que que, que era uma mensagem de Deus, mas era mensagem de Satanás, né? E acabava trazendo engano para a própria igreja, para a sua vida, para a vida da sua família, e às vezes destruindo a própria família, tá? Então, se a gente reparar aqui, eu coloquei assim, na história da igreja, quer dizer, eu não coloquei aí, na história da igreja também tem algumas assim, relatos, né, de como pessoas falavam uma língua falsa. Tá? Algumas das coisas que acontecem quando tem essa língua falsa. Né? Então, aí ele conta a experiência de uma pessoa que recebeu uma palavra que o marido dela estava tendo um caso com outra mulher. Então, foi para casa e expulsou o marido, né? E o marido, mesmo negando, ela insistiu, porque
o espírito, né, enganador do diabo tinha convencido ela de que era de Deus, né? Então ela achou. O casamento foi quebrado, o marido ficou desiludido, aí começou a beber, né? Ficou um alcoólatra. O filho tinha 12 anos, morreu afogado lá no poço, né? Então, assim, a família foi destruída por causa de uma interpretação ou uma língua falsa, né? Então, por isso, nós precisamos provar mesmo os espíritos. Eu sempre falo, quando é uma mensagem, quando é uma palavra, quando é uma visão, quando é uma língua, vamos dizer assim, se é de Deus, tem comprovação. Ele vai confirmar de alguma maneira, né? Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai dar uma coisa que não seja real. Eu lembro que uma vez eu estava num culto lá em Curitiba, de adolescentes. Eles estavam numa sede, numa busca, né, por Deus, assim. Não foi línguas, né? Eu tive uma revelação, assim, em visão. Eu olhei para uma menina, eu tive uma visão. E eu nem lembro como que era a visão. Eu só sei que a interpretação dessa visão era sobre carência, sabe? Que a pessoa estava com carência, está sentindo falta dos pais, não tem a atenção, não tem o carinho dos pais, tal. E eu fiquei preocupada. Falei assim, Senhor, isso aí é uma coisa da minha cabeça ou isso aqui é uma revelação do Senhor, né? Então eu fui falar com uma menina, uma jovem, não adolescente, uma jovem, né, universitária. Aí eu fui falar com ela, falei, olha, eu tive essa visão, mas eu quero ter uma comprovação, né? Se essa é uma visão que veio de Deus ou se é uma coisa da minha cabeça. Porque eu não conhecia a vida desses adolescentes, né? Aí essa jovenzinha falou assim para mim, vai lá falar lá na frente no microfone, porque essa visão é de Deus. Porque hoje de manhã nós almoçamos em 3 ou 4 adolescentes e elas estavam compartilhando essa dificuldade na família, que elas sentiam essa carência, né, dos pais, tal. Então aí eu fui lá na frente, né? Então pedi para o dirigente do louvor, falei, olha, pode me passar o microfone, eu gostaria de trazer uma palavra. E aí eu coloquei o que, né, Deus me mostrou e eu coloquei, se alguém sentia que, né, queria receber oração em relação a isso, para Deus estar fazendo uma cura no coração deles, tal, né? Olha, sem brincadeira, hein? Todos os adolescentes, todos, não teve um que ficou na cadeira, foi todo mundo para frente, todo mundo queria oração. E aí eu chamei os outros jovens, né, que estavam ajudando ali na ministração, falei, vocês têm que me ajudar, eu não vou conseguir orar por todo mundo, né, então vocês me ajudam a orar junto, né, cada um pega alguns aí e vamos orar, porque senão eu já vou ficar a tarde inteira até de noite, não vai dar, né, mas até poderia, né, mas é assim, há uma comprovação quando a palavra é de Deus, há uma comprovação quando a língua é de Deus, né? Não tem uma mensagem que vai ficar solta assim, tá? Então, se a língua não tiver essa concordância, ela é falsa. Tá? Então, vamos ver lá. Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Atos 2... Peraí. Atos 2, de 1 a 3. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu o som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Fala até o 8, tá? Até o 8, Vinho. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutra línguas, conforme o Espírito os capacitava.
havia em Jerusalém judeus, devotos de Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Tá? Então, eles ficaram assombrados, né? E essa língua que eles receberam foi para evangelização, porque eles estavam falando para outros povos, né? Outras línguas, para evangelizar outros povos. Mas em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 10 e 11 e 14, fala de um outro tipo de línguas. Pode ler. 1 Coríntios 12, 10 e 11. Há outro, e 14. Há outro poder para operar milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Aí não está falando especificamente, mas o Espírito Santo, quando às vezes fala em línguas, né, está para ter um tempo de oração, de entrega para Deus, tá? Então, nem sempre vai falar em outras línguas, né, conhecidas para anunciar o Evangelho, né? A gente tem que tomar cuidado que pode haver algumas línguas que pode trazer revelação que não seja assim de Deus, né? Então vamos ver, ali fala assim que de adivinhações, né? Porque as pessoas vamos dizer assim, a língua que Deus deu de oração para a igreja era para que eles pudessem estar buscando, estar mais próximo de Deus. Alguns, se não entendem esse propósito, né, que Deus deu, o dom de línguas, eles vão achar que talvez pode ser uma profecia ou para trazer alguma revelação do futuro, né? Porque quando você pensa, principalmente quando a maioria pensa sobre profecia, acha que é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Ah, Deus está falando que você vai ter uma vida boa, você vai receber um milagre, você vai casar, você vai ter filho, sei lá, alguma coisa assim, ganhar loteria. É o que todo mundo quer, né? Uma coisa assim, uma previsão para o futuro. Mas Deus abomina as adivinhações, né? Astrologia, essas coisas aí que todo mundo vai atrás, é abominação para Deus. Tá? E tem gente que fala que é cristão, mas vai atrás dessas visões, né? Dessas revelações, né? Tá bom? Então vamos ver lá o que Levíticos fala. Levítico 19, 26. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Porque isso é abominação para Deus, tá? Então, Deuteronômio 18, 10. Deuteronômio 18, 10. Não permita que se ache no meio... Não permite que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos.
que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Aí você vê, né? O rei Saul, o pecado dele, né? Além dele sacrificar, sendo que ele não era sacerdote, né? Sacrificar o animal, querendo, né? Fazer as coisas como ele achando que ele era rei. Além disso, ele foi atrás de como se fosse feitiçaria, né? Porque ele foi lá atrás do espírito do Samuel, do profeta Samuel, e apareceu um espírito lá de um velho e ele achou que era o Samuel, né? Então, era abominação para Deus, essa busca, né? Entre adivinhações, cartomantes, e aqui ainda continua, você vê, a humanidade ainda continua querendo, né? Essa é uma das armadilhas que Satanás usa mesmo, porque ele não sabe o que você pensa, ele não sabe o seu futuro só Deus sabe, de cada um, né? Mas ele conhece seu passado, ele conhece as coisas que você faz escondido, e isso pega as pessoas, entendeu? Por exemplo, ele vai revelar uma coisa que só você sabe, Satanás viu, né? E aí ele fala, você fez isso, né? Aí, ah, ah, se você vai numa cartomante que nunca te viu e fala tudo que você fez, é o engano que Satanás usa para que as pessoas fiquem presas nessas coisas, né? Aí, então, já que ela sabe o meu passado, então ela vai saber o meu futuro. Aí que traz os enganos, tá? Então, infelizmente, é assim que acontece e a humanidade cai, né? Se você tem que aprender a falar uma outra língua, então essa não é uma língua de Deus, do Espírito, do enchimento do Espírito, né? Você tem que aprender, porque eu já vi gente no nosso meio que recebeu um dom de línguas em inglês, porque tinha os americanos junto lá no acampamento Shalom, e ele era um seminarista, recebeu e falou, só que ele não sabia falar inglês, né? Então, se você tem que aprender, então não é o dom de línguas, tá? É uma capacidade, uma habilidade sua, né? A gente tem capacidade de estudar e aprender a falar em outras línguas, né? Mas o dom de línguas não necessariamente não necessariamente não, você não aprendeu, você não teve aula daquela língua, tá? Então, se você tem que aprender, ela é falsa. Será que a gente já leu essa passagem? 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A gente já leu isso aí. 8 a 11. 8 a 11. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribui individualmente a cada um como quer. Não está falando aí que você vai entrar numa escola boa e você vai aprender todas essas coisas, não. É o Espírito Santo que vai dar, né? É o Espírito Santo que vai capacitar, então não é aprendido, né? Você não vai ver, se você vê um novo convertido, ou não, uma pessoa que não é convertida, falar em línguas, tenha certeza que é uma língua falsa, né? Porque é só quem está com Deus, né? Que aceitou a Jesus, que tem o Espírito, é que vai falar a língua do Espírito, né? Recebeu o dom do Espírito, tá? Pessoas que são imorais também, se falar em línguas, pode ter certeza que é uma língua falsa, né? Porque como uma pessoa imoral vai estar falando em línguas,
como se fosse um mensageiro de Deus, se a pessoa não está vivendo uma vida santificada, né? Tá? Então, é os enganos, né? Que a pessoa acha que pode ser o Espírito de Deus, mas, na verdade, é uma língua falsa. Que aí ele conta de uma história de uma mulher que falava que ela era diaconisa, aí ela falava em línguas, e ela escrevia o que ela falava em línguas, né? Ela era casada, tinha marido, só que ela ia para as discotecas, né? Então, não tinha, era uma vida de fachada, vamos dizer assim. Aí, depois, o marido abandonou, e aí, na verdade, ela não estava falando na língua do espírito, estava falando uma língua falsa, né? Por causa que ela estava vivendo uma vida de imoralidade, tá? Uma língua que não tem a interpretação coerente com aquilo que a palavra de Deus diz, também é falsa. Claro, né? Não está em concordância com as coisas de Deus, com os valores, as doutrinas de Deus, né? Então, se a pessoa fala que teve um dom de línguas, que é uma língua conhecida, mas aquela pessoa estrangeira não entender essa língua, então é falsa, né? Tá? Vamos ver essa passagem 2, 7 a 8. Atos 2, 7 a 8. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Tá? Aqui eles identificaram que eles estavam falando na língua deles. Então, era uma língua verdadeira, não era uma língua falsa. Mas se a pessoa... Eu lembro que uma vez, quando eu estava em Londrina, né, era o Mais Sensei, que era o pastor lá. E aí eu comentei que o meu amigo contou para mim que ele acha que ele falou em japonês, né? Aí eu falei, assim, eu nunca tinha ouvido, assim, né? Eu não ouvi, ele só comentou, entendeu? Esse meu amigo comentou que ele estava orando na igreja e começou a falar em línguas, né? Estava orando lá e começou a falar em línguas, e de repente ele virou do lado dele, ele viu uma senhorinha chorando, 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 entendeu? Do lado dele. Ele falou, por que será que ela está chorando? E era uma senhora japonesa, por isso que ele acha que ele estava falando em japonês, entendeu? E eu já ouvi gente falar assim, a pessoa estava orando em línguas, né? E a outra pessoa falou, aí, você entendeu que eu estava orando? Era uma pastora, né, que estava orando em línguas. Perguntou para outra pessoa, ela falou, eu entendi, você falou isso, 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 contou para ela, e ela estava orando em línguas, né? Aí, mas você não... Aí a moça falou assim, mas você não estava orando em português? Então, a pastora estava orando em línguas, e a outra moça estava tendo a interpretação do Espírito Santo, entendeu? Ela estava entendendo tudo em português. É possível de fazer isso, né? Então, não ser necessariamente uma língua conhecida, mas pode ser uma língua dos anjos e que Deus dê a interpretação para saber o que a pessoa está orando, tá? Então, a cura para a gente... quando a gente se depara com a pessoa que está com o dom de línguas falso, então você tem que, né, com muito amor, né, mostrar para a pessoa que aquilo lá não é de Deus, né? Eu lembro, não era de línguas, tá? Era uma outra coisa que tinha acontecido. Acho que já, não sei, acho que eu já contei para vocês. Que a gente estava, eu estava lá na igreja de Maringá, nós estávamos um grupinho, o pessoal de Londrina tinha ido lá para orar com a gente, né? Todo mundo estava naquela busca pelo Espírito Santo, para ser cheio mesmo do Espírito Santo, né? Então, nós estávamos orando,
para receber do Espírito Santo, né? E aí eu lembro que eu estava orando, assim, e aí a pessoa que estava do meu lado começou a falar em línguas, né? Uma senhora começou a falar em línguas. Eu falei, eu acho que eu estou orando errado, porque eu acho que eu estou sendo muito egoísta, por isso que Deus não me batiza, não me enche, sabe? Porque eu via os outros do meu lado recebendo e eu não recebia, né? Aí comecei a orar agradecendo, né? Porque Deus tinha batizado, que ela estava falando em línguas e tal. Queria para mim, mas falei, se o senhor não deu para mim, mas deu para ela, eu estou feliz por ela, né? Falei, acho que vai ter o tempo certo que o senhor vai me dar. Aí vieram orar por mim. Um casal veio orar por mim. E eu comecei a chorar, porque eu comecei a sentir que alguma coisa estava me enforcando. E aquilo estava me fazendo muito mal. Eu comecei a chorar, 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 e eu fazia assim, ó. O homem, o cara não percebeu, né? Acho que não percebeu, sei lá. Como eu estava chorando, ele achou que eu estava sendo batizada. Aí ele começou, olha só, né? Por isso que eu falo que tem que ter sabedoria, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: isso, irmã, você está sendo batizada no Espírito Santo. E eu pensava assim: como é batismo no Espírito Santo se eu estou sentindo que está me enforcando? Não é uma coisa boa, né? Não é de Deus. Eu só sei que eu dei um grito, falei: não é de Deus. Aí que a mulher dele deu um cutucão nele, para tipo assim, acorda, porque não é isso. E aí eles começaram a repreender o demônio, né? Começaram a, a expulsar o demônio. E foi uma luta, foi uma luta. Aí todo mundo começou a interceder, uma turma começou a louvar a Deus, porque eles falam assim, né, o louvor, no louvor, a libertação. Então tinha uma turma louvando, aí uma turma orando, e ficaram, né, para... Eu estava tendo uma opressão maligna naquela hora, né? Mas a gente tem que ter discernimento, né? Então, aqui, quando você percebe que a pessoa pode não estar falando de uma forma correta, procurar, então, trazer a pessoa à consciência, tentar advertir, mostrar que está falando uma língua falsa, né? Talvez vai ter que ter muita paciência, porque tem gente que não gosta de reconhecer isso, né? Por orgulho espiritual, né? Vamos dizer assim, não quer admitir que está fora de Deus, né? Está falando outras coisas, nada a ver, mas procurar com paciência, mostrar em relação à palavra de Deus, né? Quais aonde não está tendo, vamos dizer, concordância com a palavra de Deus, né? E se a pessoa te ouvir, então falar para a pessoa parar de orar em línguas e orar em português. Não, então ore consciente, né? Ore consciente, porque se você está orando uma língua que você não sabe, você pode estar orando numa língua falsa, né? E que nem não é de Deus. Então, ler a palavra, uma coisa que ajuda também é isso, orar a palavra de Deus, né? Então, às vezes tem gente que quer orar em línguas, porque acha que está lá crescendo, mas pode ser um espírito enganador, né? Pode ser alguma coisa do diabo, tá? É isso. A gente vai ver agora, depois, na outra semana, outras questões do enchimento do Espírito Santo, tá? Algumas outras provas. Vocês querem comentar alguma coisa? Tiveram alguma experiência? Vocês já ouviram alguma língua estranha, alguma coisa assim? A avó da gente, ela orava, ela falava em línguas, né? Se eu não, se eu não me engano, acho que era hebraico, né? E, É? mas no momento que ela falava, ela não tinha um reconhecimento.
E depois, A interpretação. aí vem a interpretação. Tô certo, acho que eu só vi dela, na verdade. Eu não cheguei a ver em outras pessoas, não. Eu vejo assim, Legal. eu vejo muito, sabe o quê? Ah, Pentecostes, né? Igreja pentecostal tem muito, né? uhum. Então, mas eu nunca... É porque eles buscam muito, né, nessa questão. Mas assim, eu nunca... É que quando eu vi era criança, porque eu voltava da escola, eu passava numa igreja e ficava na porta olhando, eu falei assim, não Você tem... achava esquisito. É, dava medo. Aí depois que eu comecei a entender. Aham. E minha avó também, a primeira vez que ela começou a falar em língua, até... Assim, era criança, né? Eu olhei e falei assim, eita, o que a vovó tá Você falando? achava que era chinês? Não, Não. não porque chinês eu entendia. Aí eu falei assim, não sei o que ela tá Ah, falando, não. Mas aí depois eu comecei a... Porque quando você é criança, geralmente você começa a satirizar, né? E aí aham, depois que você entende, aí vem o respeito, tudo. uhum. Mas é uma experiência, assim, meio estranha, né? Para quem não está familiarizado, né? E hoje, estudando, aí você fala assim, realmente, né, é verídico, né? Uhum. É, eu lembro que uma vez a gente estava numa vigília lá no bosque, Hum, e, e aí, a primeira vez, não era... Ela não estava falando, ela estava cantando, eita, né? Ela estava cantando e era eu falava que era a língua dos anjos, porque era lindo demais, gente. Não era um som daqui da Terra, era uma coisa assim angelical mesmo. Eu falava, gente, que coisa linda! Ela estava lá no cantinho cantando uma língua lá que era dos anjos, que dava aquela paz, né? Que dava, se você sente mesmo aquela coisa, a presença divina, assim. Nossa, eu falava, gente, que coisa mais linda! Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido, e ela não estava falando, ela estava cantando. Ela estava cantando com a língua, eu acho que era dos anjos. Era lindo demais. Mas, assim, é aquilo lá, né? Deus dá para que nosso espírito seja edificado e ele dá para a igreja ser edificada, então ele não vai dar só porque você quer ouvir, só porque você quer falar, né? Ele vai dar por um propósito, que é da edificação da igreja, né? Mas acho que o mais importante não é falar em línguas. Tanto que meu professor lá no seminário, ele falava assim, o dom de línguas é o mais, vamos dizer assim, é o mais simplinho de tudo, né? Porque todo mundo pode falar, ele disse, né? Então, quando Paulo fala ali tem muitas interpretações, né? No procure com zelo os melhores dons, quer dizer que a gente tem que ficar escolhendo, né? Mas assim, aquilo que realmente, né, vai ser com propósito, né? Então, o mais importante nem são os dons, o mais importante é nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, né? O que vem de dom como fala, é uma consequência natural do nosso relacionamento com Deus, né? Para a gente conseguir cumprir com o propósito de Deus, tá? Mas é muito legal ser instrumento de Deus para manifestar, né? As coisas de Deus, mas também o mais legal é nós sermos enchidos por Ele, né? Sermos cheios dele, tá? Então, é isso. Vamos continuar nossa busca e nossas descobertas do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos e sabe o desejo do nosso coração. Mas, acima de tudo, Pai, queremos mais do Senhor,
queremos estar cheios do Espírito Santo e poder cumprir com a tua vontade aqui na terra, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para anunciar o teu reino. Ó Deus, que nós possamos estar sempre vigilantes, que a nossa vida seja uma vida santa, sem pecado, ó Deus. Então, guarda-nos, ó Deus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda nossa vida, para que a gente não peque contra Ti, mas que possamos obedecer aos Teus mandamentos. Abençoe, ó Deus, a Albine, a Beth, toda a sua família. Abençoe aqueles que vão estar ouvindo depois, cada um, que essas verdades possam se edificar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém.